Olá, lá, muito boa noite, meus queridos telespectadores aqui do nosso Direito DF, na nossa Estação 26. Aqui nós, novamente, nas quartas-feiras, e tenho certeza que a gente vai trazer algo a mais para você que está aí nos assistindo, você que está aí do outro lado da telinha. Nós vamos estar aí trazendo para vocês hoje algo interessante. Vamos falar hoje sobre concurso, tá? A gente está aqui hoje com o doutor Kelby Ribeiro, tá? E a gente vai fazer algo aí sobre concurso. Aguarde, você vai ter muitas explicações da parte inicial de concurso. Então, estamos aí. Eu peço que você assista o nosso programa pelo Facebook ou pela nossa página da TV Estação 26, que você vai assistir aí o programa ao vivo, tá ok? E compartilhe com o máximo de pessoas possível. Não estou conseguindo ver aqui não, meu amigo diretor. Boa noite, caro convidado, Kelby Ribeiro. Eu gostaria que novamente, eu digo novamente, porque o senhor já esteve aqui conosco, né? Falando sobre direito trabalhista. E se apresente novamente para o nosso telespectador que está aí para assistir o nosso programa hoje sobre concurso. Boa noite, Mazinho, boa noite aos telespectadores aí que estão vendo essa programação maravilhosa, né? Meu nome é Kelby, eu sou advogado, sou especialista em direito do trabalho. A minha atuação é muito objetiva em determinados assuntos aí, especialmente no que se refere a concurso público e demandas do empregador na esfera trabalhista, né? Hoje eu vou tratar de uma questão mais jurisprudencial, vou abordar o concurso público na sua dinâmica jurisprudencial, bem como os aspectos mais polêmicos, mais relevantes aí no tocante a essa questão, Mazinho. É isso aí, ó. Olha só, estamos com o doutor Kelby Ribeiro aqui, que é especialista nessa área aí. Doutor, nós de antemão trouxemos algumas perguntas já pré-selecionadas aí, para que o senhor possa, ao mesmo tempo que está respondendo, trazer uma certa explicação para o nosso telespectador aí. Primeiro, uma pergunta que parece simples, e que anteriormente eu até havia comentado, que eu nunca havia pensado nessa situação. Como nasce um concurso público? Assim, essa é a pergunta que muita gente deveria fazer. Por que deveria fazer? Porque quando eu passo a entender como nasce um concurso público, eu me antecipo. Eu me antecipo e começo a estudar antes da abertura de um edital, né? Não é simples. O gestor quer a contratação de tantas pessoas. Ele vai lá e autoriza e abre um concurso? Lança um edital? Não. Existe toda uma cadeia, existe todo um procedimento para a abertura desse concurso público. Bom, primeiro, a depender de onde esse trabalho vai ser realizado. Se é na administração direta ou se é na administração indireta. Na administração indireta, eu vou precisar me vincular ao meu PCS, ou seja, meu plano de cargos e salários. A gente está falando aqui de empresas públicas, né? Empresas públicas, sociedade de economia mista, onde as pessoas são contratadas pelo regime da consolidação das leis do trabalho. Nesse caso, na administração direta, eu vou me vincular aí às vacâncias que eu tiver dentro do meu quadro de servidores. As vagas, né? Exatamente. Considerada essa situação, o gestor vai dar um feedback ao seu chefe, ou seja, o chefe ali do executivo, né? Ou legislativo, ou judiciário, a depender do concurso, e vai precisar de um aval, ou seja, de um joinha, né? De um positivo ali. A partir dali, ele vai pedir uma consultoria, a sua procuradoria jurídica, que vai avaliar a pertinência desse concurso público, que vai mandar aquela situação, aquele pedido para os órgãos de controle, de orçamento, os órgãos orçamentários. Por exemplo, aqui no Distrito Federal a gente tem a Secretaria de Orçamento, né, que vai avaliar se eu tenho um orçamento suficiente e qual é o impacto da contratação de determinado número de servidores. A partir daí, eu devolvo com parecer positivo,
né, para o governo do Distrito Federal, no caso, um exemplo aqui do Distrito Federal, devolvo aqui para a governadoria do Distrito Federal, né, para a Secretaria de Governança, e essa vai novamente pedir um parecer favorável à Procuradoria, que só então vai dar um aval positivo ou não, autorizando esse concurso. A partir daí, o gestor vai iniciar os procedimentos de contratação, ou seja, abertura de um concurso, abertura de um outro concurso para contratar uma banca para contratar servidores. Né? Então, um concurso público, e aí a partir da contratação dessa banca examinadora, por meio de um edital, por meio de uma licitação, de um processo licitatório, né, vai começar ali os procedimentos de contratação de servidor. É assim que nasce um concurso público. É complexo, é dinâmico. Então, se você sabe, na origem, como nasce um concurso público, você vai passar a estudar com base na quantidade de vacâncias ou no PCS de cada órgão. Ou seja, você se antecipa bastante, né, Mazinho? E se antecipando vai estar saindo à frente de muita gente aí, né, doutor? Com certeza. Então, olha só, estamos aí hoje com o doutor Kelby Ribeiro, trazendo para vocês informações acerca de concurso público. E acabou dizendo agora de como nasce um concurso público. Eu quero deixar aqui um agradecimento a todos vocês que estão sempre acompanhando a nossa TV Estação 26. Lembrando que nós temos aí o nosso site, tá? www, tá? Rede TV Estação 26 .com.br. Ok? Nós estamos aí criando uma nova página e você vai ter acesso a muitas situações e a também as matérias de rua, tudo que se passa aqui na Rede Estação 26. Um grande abraço a todos vocês aí de Brasília, da Ceilândia e do Brasil e também internacionalmente, já que nós somos uma rede web, né? Nós estamos transmitindo via internet, alcançamos aí todo o mundo. Doutor, grande parte desses concursandos, vamos dizer aí, eles querem saber quais as diferenças entre emprego público e função pública. Eles ficam, às vezes, perdidos nessas nomenclaturas, achando que é muito diferente, ou é sinônimo, ou é a mesma coisa, só mudaram para dizer, só para simplesmente mudar a palavra. Quais são essas principais diferenças aí? Bom, Mazinho, essas diferenças residem justamente no regime jurídico de contratação e no local da prestação de serviço, onde aquela pessoa que presta concurso para uma empresa pública, ou seja, para administração indireta, né, ela vai ter ali um regime jurídico seletista, ou seja, ela vai ser contratada para aquela empresa pública ou uma sociedade de economia mista com base na consolidação das leis do trabalho. Enquanto quem vai exercer uma função pública prestou um concurso para a administração direta do Estado, ou seja, secretarias, órgãos, ou seja, a estrutura descentralizada do Poder Executivo, né? Na verdade, a estrutura desconcentrada, a estrutura desconcentrada, que são os órgãos e secretarias, né? Ok, a administração direta. Exatamente, e algumas autarquias, por exemplo. Direta. Então, Mazinho, a diferença entre emprego e função pública, ela reside no regime jurídico, na forma em que esse servidor vai ser contratado, né? Enquanto um aprovado em um concurso para uma empresa pública vai ser contratado com base na CLT, o aprovado ali para concursos para administração direta vai ser contratado com base na Lei 8.112. Né? Ou estatuto ou a pertinente. Lei 840, por exemplo, né? aqui no DF. Sim. Então, assim, vai depender de cada órgão, de cada setor específico da administração direta. Que legal. Olha só, nós estamos hoje aqui trazendo para você importantes informações acerca de concurso público com o Dr. Kelby Ribeiro. Nós, como disse antes, nós antecipamos, trouxemos já algumas perguntas de alguns telespectadores e ele vai trazer para você a clareza desse questionamento. Tem um aqui, doutor, que ele pergunta o seguinte, ele quer saber qual a idade mínima, limite, para o candidato que ele presta concurso. Ele quer saber, tem uma idade mínima? Ele quer saber isso. Bom, Mazinho, a gente sabe que a administração pública ela é regida pelo princípio da legalidade estrita. Ou seja, ela só faz aquilo que a lei assim o permitir. Né? Enquanto nós, administrados, nós,
pelo mesmo viés da legalidade estrita, nós podemos fazer aquilo que a lei permite e aquilo que a lei não diz nada. Se a lei não versar sobre aquilo, aquilo é lícito para mim. Né? Bom, a administração pública não tem essa limitação. Né? No entanto, mas, o aspecto jurisprudencial é que chama a atenção nessa situação. Né? Tendo em vista que eu preciso de uma idade hábil à contratação. Ou seja, que pelo menos esse candidato ele tenha uma idade ali para suprimento de outorga, ou seja, eu posso prestar um concurso com 17 anos e posso ali garantir a minha emancipação. Inclusive, mas é uma das formas de antecipação. Você ir com 17 anos... Ser né? emancipado. Exatamente, você ir com 17 anos... presta um concurso público, com aprovação nesse concurso público, você garante aí sua emancipação. Né? Então, assim, não existe um limite. No entanto, não é viável. A jurisprudência entende que, no caso de crianças, isso é esdrúxulo, até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe o trabalho do menor. Né? Então, nesse caso, eu vou ter uma limitação somente com relação à infância. Né? Na idade ali de 16, 17 anos, eu posso ter uma supressão. Bom, pode ser emancipado. Agora eu tenho um limite máximo. Aí sim. E quem vai estabelecer esse meu limite máximo é a jurisprudência. Não é a legislação. A legislação não trabalha essa questão. Contudo, sabendo que eu tenho uma aposentadoria compulsória com 70 anos de idade... Com 70. 75 para quem hoje? Bom, eu tenho uma aposentadoria compulsória. Né? Eu não se permite que o servidor ele trabalhe além dos 70 anos. Né? Então, o limite do concurso público ele se estabelece aí. Se eu não posso ultrapassar o trabalho a partir ali dos 70 anos, então por que eu vou prestar um concurso? Então essa é meio que a limitação, mas não é uma limitação legal, é uma limitação jurisprudencial. É o que os tribunais vêm trabalhando com relação a essa limitação. Já que com 70 tem a aposentadoria compulsória, né? Exatamente. Então eu quero deixar aqui um abraço para Elisângela Magalhães, que está dizendo assim, ó, parabéns pelo programa. Esse convidado, eu sou fã dele. Aí, um grande abraço para Elisângela. Aí o Valtemir Dutra, um abraço aí também para o Saulo Moreira, um grande abraço para vocês que estão aí. Olha aí, ó, tá aí o doutor Saulo, que esteve aqui antes com o Ielton, eu estava meio adoentado, não pude fazer o programa. Um abraço aí para o doutor Saulo também. Abraço para o nosso querido colega. Doutor Kelby, tem uma outra questão aqui, a pessoa fala sobre... Eu vou emendar umas duas questões perguntadas aqui, ó. Ele diz assim, quanto ao cadastro de reservas, é possível a realização de concurso público somente com essa finalidade? E se há uma obrigatoriedade de convocação do candidato que foi aprovado nessa condição aí, pode ter um concurso público somente para cadastro de reserva? E vai ter uma obrigatoriedade de convocar alguém? Então, Mazinho, sim, há essa previsão legal do cadastro reserva. E quem traz essa previsão legal é justamente o Estatuto do Servidor Público, que é a Lei 8.112 de 1990. Quando o órgão precisa fazer essa contratação, no entanto, naquele momento específico eu não posso realizar a contratação, um exemplo bem latente nessa situação por exemplo, aqui na Polícia Militar do Distrito Federal, eu tenho uma previsão aí de aproximadamente 2.500 aposentadorias ano. Ou seja, é muita coisa. Por quê? Porque lá atrás, antigamente, essas contratações eram feitas em grande quantidade. Realmente, então, chamava 500 candidatos, exatamente, 700 candidatos. Exatamente. Então, à medida em que essas pessoas chegam na idade de aposentadoria, ou pedem, na verdade, a reserva, né? Uhum. Saem para a reserva remunerada, eu fico com uma vacância muito grande, um espaço muito grande. Então, assim, sabendo dessas aposentadorias, eu já lanço um concurso público para cadastro reserva. Por quê? Porque eu sei, gestor de um órgão, eu sei justamente a minha necessidade de contratar o ano que vem. Então, eu lanço um concurso para cadastro reserva. Por quê? Porque eu não sei a quantidade de pessoas que eu efetivamente vou precisar para recomposição de quadro. Eu não sei, mas eu sei que vou precisar. Então, eu abro um concurso
para cadastro reserva. É uma antecipação Então, também do governo, né? No caso. exatamente. Enfim, em regra, seria uma boa regra de gestão. Por quê? Porque eu estou me antecipando para que aquela lacuna ela seja preenchida O mais rápido imediatamente. possível, né? Exatamente. Só que esse concurso público hoje, essa modalidade de abertura de concurso, ela vem sendo desvirtuada. Ela vem sendo desvirtuada. E, inclusive, Mazinho, E tem a obrigatoriedade, então, de contratar alguém ou não? Que passou nessa condição de concurso, de Não. cadastro de reserva. não, Mazinho, não há obrigatoriedade. É justamente esse o defeito desse tipo de contratação. Por quê? Porque o órgão abre um concurso público somente para cadastro reserva. E aí não me surge a obrigatoriedade de fazer a contratação desses servidores. Aí ficou só com a arrecadação. Exatamente. Fica a arrecadação, né? De quantidade de inscrições ali. E aí, ao final, vence o concurso público. Eu não chamo ninguém, por quê? Porque o gestor não tem obrigação de contratar, né? Então, levar uma questão de ordem, um conhecimento aí ao nosso telespectador, que hoje existe um projeto de lei, né, junto ao Congresso Nacional, de autoria do deputado Pompeu de Matos, né, salvo engano, projeto Lei 939 de 2019, de autoria do deputado Pompeu de Matos, que visa alterar a 8.112 justamente para evitar que os concursos públicos sejam abertos com claro propósito de arrecadação. Ou seja, eu abro para que eu não abra um concurso público, eu, gestor, fique sem obrigatoriedade de contratação e ao final não contrato ninguém. Imagina a quantidade de pessoas frustradas com esse ato. Realmente, seria Né? muito injusto. É imoral. Olha só, doutor, nós temos o doutor Saulo, quem veio aí, falou assim, ó, muito me interessa esse assunto, abraços aí. E também um abraço aí para a Iduína, que entrou aí. E também a Iduína falou o seguinte, ó, boa noite, esse assunto é muito interessante. Nós que agradecemos a vocês aí que está aí curtindo a nossa TV Estação 26 aqui no Direito DF, comigo, Mazinho, o seu amigo de hoje e sempre, com o doutor Kelby Ribeiro, trazendo todos esses esclarecimentos para você aí acerca de concurso público. O Saulo mandou mais um ali, ó. Atualmente, por quantos anos é o prazo máximo para vencer o concurso, doutor? Tem como dar esse debate pronto aí? Claro, com certeza, Saulo. Muito bem formulada a pergunta, parabéns. E vamos lá. A Constituição Federal, ela estabelece no seu artigo 37 da Constituição, artigo 37, inciso 2º, que a contratação de servidor ela se dá mediante a aprovação em concurso de provas ou provas e títulos. Né? Com essa aprovação, com essa homologação, a Constituição Federal ela diz que o prazo máximo de um concurso público ela se limita a 2 anos. 2 anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Agora, olha a casca de banana, Mazinho. 2 anos prorrogável, até 2 anos prorrogável por igual período. Eu, gestor, posso abrir um concurso público, ou seja, eu posso abrir ali um edital de concurso público e o gestor, colocar a validade de 1 ano. Nesse caso, eu só vou poder prorrogar esse concurso por mais 1 ano. E se esse concurso tiver a validade de 6 meses, Mazinho? Só mais 6 meses? Exatamente. Eu fico vinculado à primeira data, né, ao primeiro período ali que eu estabeleci. Exatamente. Então, eu posso lançar um concurso para 2 anos e prorrogo por mais 2 anos. Então, esse limite de 2 mais 2 é exatamente o limite, é o máximo que eu posso estabelecer, justamente por previsão constitucional. É isso aí, espero que tenha respondido e acalentado a pergunta do meu amigo Saulo aí. Também um abraço aí para o Leandro Amorim, tá dizendo aí boa noite, excelente tema, parabéns pelo programa. É nós que agradecemos por estar tendo vocês aí como telespectadores da nossa TV Estação 26, aqui no Direito DF. Doutor, já são exatamente 20 horas e 19 minutos, programa ao vivo, tá ok? Eu peço que se vocês aí do outro lado da telinha gostarem do programa, curtir, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe com o máximo de pessoas possível, tá ok? Faça com que isso se transmita a muitas pessoas. Eu tenho certeza que se mais uma pessoa ficar conhecendo algo a mais, já será interessante. Doutor, e agora nós temos um outro caso aqui. O telespectador fala o seguinte, sobre os portadores de necessidades. Ele fala assim, no caso de portadores de necessidades especiais,
estes gozam de maiores direitos em face aos demais candidatos? Aí tem outra pergunta, acho que dá para fazer junto com a anterior, fala assim, ó, e é no caso de um PNE, a visão monocular, ela é razão para que um candidato concorra às vagas especiais de PNE? Bom, Mazinho, antes de responder essa pergunta, eu queria um pequeno adendo para voltar a uma questão super importante acerca do cadastro de reserva. Claro, com certeza. Que inclusive é objeto das demandas esmagadoras aí no Poder Judiciário. Fica à vontade, né? doutor, para fazer todos os esclarecimentos. Né? Que vem justamente condenando o Poder Público aí a realizar algumas nomeações em caso de candidatos que são aprovados dentro do cadastro de reserva. Não existe, eu falei aqui anteriormente, que não existe obrigatoriedade, Mazinho, de contratação de candidato que esteja no cadastro reserva. Foi. Essa decisão ela é discricionária. Esse ato é discricionário do gestor. Só que é o seguinte, Mazinho, o gestor tem a discricionalidade, mas passa a perder a discricionalidade, passando a eventual nomeação a ser um ato vinculado, ou seja, passa a ser obrigatório para o gestor quando é observada a seguinte situação. Bom, terceirização irregular, certo? Certo. Ou... Para não ocupar a vaga. Exatamente. Terceirização irregular é quando eu abro uma terceirização ali para contratação de uma mão de obra específica daquele cargo em que você foi aprovado, ou seja, você prestou concurso, mesmo que para cadastro de reservas, só que naquela função onde você foi aprovado dentro do cadastro de reservas, existe servidores terceirizados ou de forma precária, requisitados ou comissionados que estão exercendo aquela função. Nesse caso... Vincula-se. Exatamente. Nesse caso, a discricionalidade do gestor público em te contratar, ela passa a virar uma obrigação. Ou seja, o que era um direito subjetivo, o que era uma mera expectativa de contratação, passa a se tornar, Mazinho, um direito subjetivo de ser convocado naquele órgão, ou empresa, ou autarquia. Né, Mazinho? Então, outra situação importante, Mazinho, que essa discricionalidade ela vai dar espaço para uma vinculação, ou seja, para uma obrigação do gestor te contratar, é quando você é aprovado dentro do cadastro reserva, dentro do prazo de validade. Aí eu chamo a atenção, isso tudo dentro do prazo de validade. Quando, dentro do prazo de validade do concurso público, você é aprovado no cadastro de reservas, ocorre a abertura de novo certame, de novo concurso para contratação do mesmo cargo. Nesse caso, somente a abertura do concurso público, só a abertura do edital de concurso público para contratar servidores para aquela mesma função já gera a obrigação ao gestor em te contratar, porque ele admite que precisa daquele servidor. Então, aqueles servidores que passaram aqueles concursantes que passaram nesse cadastro de reserva, no concurso, eles vão ter que ser chamados primeiro, né? Exatamente. Enquanto eu não exaurir, dentro do prazo de validade, estando o concurso dentro do prazo de validade, enquanto eu não exaurir o cadastro de reservas, ou seja, se ele não tiver limitação, enquanto o órgão estiver precisando, ele vai ter que recorrer àquele cadastro de reserva. Né? Então, se ele não exaurir aquela situação, ele não vai poder abrir um outro concurso público. Ele só vai poder abrir, se, claro, o concurso estiver, né? Como o nosso colega Saulo ali, na sua pergunta, perguntou sobre o prazo de validade. Se esse prazo de validade estiver exaurido, aí eu não vou poder mais contratar ninguém que esteja no cadastro e abrir um novo concurso. Beleza, está aí um adendo aí ao caso do cadastro de reserva. Agora vamos lembrar desse caso do portador de necessidade especial aí. Vamos lá. A pergunta foi... no caso dos portadores de deficiência, se eles gozam de maiores direitos em face aos demais candidatos e se a visão monocular é uma razão para que concorra às vagas de PNE. Bom, Mazinho, eu não sou muito adepto a essa situação de ter mais direitos. Eu entendo que a situação do deficiente físico, do portador de necessidades especiais, ela possui umas peculiaridades que o Estado precisa equilibrar a balança. Ou seja, as pessoas que não possuem necessidades especiais, elas estão no nível
mais elevado, ou seja, elas estão numa melhor condição de concorrer. Enquanto a pessoa com deficiência, ela está aqui, ó, Mazinho, ela está abaixo. Então é uma balança desequilibrada. Então o Estado precisa se utilizar de mecanismos para fazer com que essa balança se reequilibre, ou seja, ela volte a dar condições para essa pessoa portadora de necessidades especiais, para que ela ingresse no mercado de trabalho, assim como uma pessoa que não tenha problemas, né? Não tenha, na verdade, necessidades especiais, perdão. Então, nós temos, Mazinho, a Lei 3298 de 99, que introduziu o artigo 5º, né? Parágrafo 2º, exatamente, as cotas. Parágrafo 2º, ali na Lei 8.112, que prevê, né, que reserva 20% daquelas vagas ali do concurso público para pessoas com necessidades especiais, né? E já na vertente da CLT, por exemplo, eu abro um concurso para empresa pública, já de cara, Marcinho, a CLT já me reserva uma porcentagem específica dessas vagas, né, para pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, a legislação, ela cuidou de reservar vagas específicas para essas pessoas. Por quê? Porque a condição de concorrência é diferenciada. Era bem desigual, né, doutor? Exatamente. Então, não é um privilégio. É uma forma que o Estado tem em colocar a pessoa portadora de necessidades especiais em pé de igualdade, de competição, né? Então, sim, justamente essa Lei 3298 de 99 introduziu essa relevante ferramenta de inclusão social. E não a questão de ter mais direitos que outros. Não, né, é uma ferramenta de equidade tão somente, não é verdade? Isso. O doutor Saulo ali, ele agradece ali pela ótima explicação, parabéns pelo programa, e ao doutor Kelby. Também um abraço aí a Valéria Melo que entrou e pro Edilson Magalhães. Doutor, e no caso da pessoa com a visão monocular? Tem pessoas que acham que ele não podia entrar como PNE. Exatamente isso, Mazinho. Exatamente isso. O portador de necessidades especiais, em especial o portador de visão monocular... enxerga só com um dos olhos? Há muito tempo, exatamente. É aquele que tem a deficiência em apenas um dos olhos. Ou que tenha uma cegueira total ou parcial, né? A pessoa enxerga até 20%, né, da normalidade de uma das visões, né? Esse portador de visão monocular, há muito tempo, foi um objeto de controvérsias junto ao Poder Judiciário. Por quê? Porque haviam órgãos, né, que abriam concurso e que entendiam o seguinte: não, peraí, você tem uma visão monocular, ou seja, você não enxerga bem de um dos olhos, mas do outro você enxerga bem. Então, se você enxerga bem de um dos olhos, você tem como exercer as mesmas funções de qualquer pessoa. Então, exatamente. Seria... Então, essa peculiaridade física não lhe dá o direito a concorrer às vagas de pessoas com deficiência. Então, essa questão ela começou a bater muito às portas do judiciário. Ela bateu de forma tão frequente, e o judiciário começou a dar tantas decisões no mesmo sentido, permitindo, ou seja, considerando que o portador de visão monocular teria o direito a concorrer às vagas especiais, que isso acabou virando uma matéria simulada. O STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, consagrou ali, edificou a súmula 377. A súmula 377 é exatamente que garante ao portador de visão monocular, que é um dos casos mais emblemáticos do judiciário, né? Que esse portador de visão monocular, que ele tenha o direito a concorrer, a disputar aquelas vagas especiais. Então, assim, foi eliminado do concurso público tendo o diagnóstico de visão monocular. É seu direito de buscar o judiciário e conseguir, né, por determinação judicial, que o órgão respeite o seu direito como portador de necessidades especiais e que respeitem ali, garantindo a você concorrer dentro daquelas vagas reservadas às pessoas com deficiência.
É isso aí, doutor. Nós estamos chegando já ao finalzinho do programa, tá? Eu quero deixar um abraço aí pro Marcos Bezerra Azevedo, que entrou aí. Mas antes eu quero que o senhor faça pelo menos mais uma resposta para uma das questões aqui. Ele fala sobre as carreiras de policial militar, tá? Ele diz assim, ó, nos concursos para as carreiras policiais, o que justifica a imposição do limite específico de idade? É porque a gente falou sobre idade em uma questão anterior. Fazer mais essa perguntinha aqui, que está vindo aqui. Vamos responder mais essa antes de nós finalizarmos o nosso programa. E mais uma questão aqui do doutor Saulo. Maravilhoso, doutor Saulo. Aí, ó. O Estado, ele não prioriza a pessoa com deficiência, e sim traz a um patamar de igualdade. Exatamente, Saulo. É isso mesmo. A balança, naturalmente, ela está desequilibrada. E o Estado, ele tem a obrigação, eu repito, não é uma boa vontade do Estado, é a obrigação do Estado trazer você para a mesma situação, para que você consiga concorrer em pés de igualdade, né? Então, muito bem pontuado aí pelo colega Saulo. Ao Saulo está aí sempre participando aí do nosso programa de hoje aqui com o Dr. Kelby Ribeiro. Dr. Kelby, quanto ao limite de idade, o que justifica o limite de idade para a imposição, aí no caso do concurso público para os militares? É uma questão aí que a pessoa está querendo saber. Bom, geralmente, Mazinho, essa limitação de idade nas carreiras policiais, elas dizem respeito à possibilidade ali de você respeitar os limites físicos que a profissão vai lhe exigir. Né? Por quê? Porque é uma profissão dinâmica, é uma profissão onde você vai utilizar bastante dos seus atributos físicos, psicológicos, enfim, bem como a questão de progressão de carreira. Imagina você entrando com 50 anos na Polícia Militar, Mazinho. Com 50 anos na Polícia Militar no cargo de soldado. Corre atrás do bandido, corre! Bom, é complicado. Né? Então é mais ou menos por aí. E a questão da ascensão é porque você vai para uma reserva remunerada justamente por conta de critérios de idade, sem receber qualquer promoção. Então, se você não receber uma promoção, o quadro de cabos e sargentos vai ficar ocioso, vai ficar vago. Porque você não tem idade para chegar lá, sua aposentadoria vai chegar primeiro. Então, por essas questões, o critério de idade é estabelecido para concursos policiais. Aí eu espero que nós tenhamos respondido a todos vocês aí, que vocês estejam saindo desse programa com um pouco mais de conhecimento e noção acerca de questões sobre concurso público, tá? Então eu agradeço a todos vocês que estiveram aí conectados na nossa TV Estação 26, aqui no nosso Direito DF. Lembrando que estamos aqui todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas. E você que é do ramo do direito e tem um tema e gostaria de vir aqui passar esse tema para a nossa sociedade, é só você entrar em contato conosco, falar com o nosso diretor Ielton, que nós poderemos agendar uma data futura para que você possa vir aqui dar suas explicações para o nosso telespectador. E, desde já, eu agradeço aqui ao Dr. Kelby Ribeiro pela presteza. Já é a segunda vez que ele vem estar aqui conosco e nos trazendo explicações detalhadas para todo o nosso telespectador. Doutor, agradeço novamente, as portas estão abertas para você. Muito obrigado. E possa se despedir do nosso telespectador aí, se você quiser deixar contato, deixe, caso não é necessário. Não, hoje meus esclarecimentos são apenas motivadores aí para que os senhores não deixem passar os seus direitos, né? Entendam um pouco mais sobre essa situação e não se submetam aí a qualquer abuso, qualquer despautério aí que os órgãos, o Estado venha cometer contra você administrado. Né? Mas só chamar atenção para um detalhe muito importante que a gente acabou deixando passar batida. É uma matéria tão maravilhosa, tão ampla, né, que a gente não... Então vamos ir mais uma elucidação. A gente não passa tudo que tem que passar. A gente precisaria ficar aqui até amanhã, né, para levar toda essa dinâmica. Mas só deixar claro aqui que aqueles que reprovam no teste psicotécnico, tá? No malfadado teste psicotécnico, olha, pessoal,
Teste psicotécnico precisa ter previsão legal, Mazinho. Tem que estar previsto em lei conforme orienta a súmula 68636 do Supremo Tribunal Federal. Então você que reprovou aí, ó, no teste psicotécnico, fica atento aí, porque ele deve ter critérios objetivos, deve oferecer a possibilidade de recurso, você deve entender o porquê que você reprovou, certo? Para que você justamente tenha essa possibilidade recursal. E outra, tem que estar previsto em lei. Se o cargo não tem previsão, então não pode ser cobrado. Tá bom? Então, só mais uma dica aí. Agradeço, né, ao Saulo, um forte abraço, Saulo, a Jéssica aí, né? Elisângela, sou um grande admirador, né? Então, a todos vocês, um grande abraço. Muito obrigado, Mazinho. Nós que agradecemos, aí está aí mais uma explicação acerca de concurso público, e eu agradeço a todos vocês por estar conosco até agora, lembrando que estamos em todas as quartas-feiras, e espero encontrar novamente na próxima quarta-feira aqui, a partir das 20 horas. Então, desde já, eu desejo a todos vocês a vitória e o progresso diário. Muito boa noite.